Imagina essa cena comigo. Um homem de 92 anos falece numa cidadezinha ali rural dos Estados Unidos, Vermont. Ele já tinha trabalhado como frentista em posto de gasolina, como mecânico e também como faxineiro. E ao abrirem o testamento dele, verificam que ele tinha uma fortuna de 8 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais. Meu nome é Ana Paula Busato, eu sou advogada corporativa e um dos temas que eu tenho aprofundado os meus conhecimentos e que eu gosto bastante é sobre organização financeira e sobre investimentos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do Ronald Read, que foi esse investidor fantástico que conseguiu acumular um grande patrimônio mesmo ganhando muito pouco. E quem era o Ronald? Ele nasceu em 1921 numa fazenda em Vermont, que é uma cidade rural do nordeste dos Estados Unidos. Conta a história que ele andava cerca de 7 a 8 quilômetros para ele poder assistir a aula. Ele foi a primeira pessoa a se formar no ensino médio na família dele. Ele tinha uma família muito humilde. E ele cresceu ali, se formou no ensino médio, depois ele foi para a Segunda Guerra Mundial, servia ali pelos Estados Unidos, então ele passou pela Itália, pelo norte da África, e quando ele retornou da Segunda Guerra Mundial, ele começou a trabalhar. E ele começou a trabalhar num posto de combustíveis, primeiro ali como mecânico e como frentista, por vários anos, até que ele se aposentou, primeiro aos 58 anos, mas ele não conseguiu ficar parado, então era uma pessoa que gostava bastante ali de trabalhar. E ele retornou para o trabalho, retornou ali para trabalhar como faxineiro numa loja de departamento que era a JCPenney, ali nos Estados Unidos também. E a segunda vez que ele se aposentou já foi aos 76 anos de idade. Depois disso, ele faleceu ali aos 92. Então, por 25 anos, ele foi frentista e mecânico, e depois ele trabalhou por mais 17 anos como faxineiro numa loja de departamento. Ele não teve filhos biológicos e ele se casou uma vez com a Barbara March. Ele conheceu, foi uma cliente do posto de combustíveis e ela já tinha 2 filhos. Ele arcou e pagou a faculdade desses 2 filhos também. A Bárbara, ela morreu de câncer em 1970 e ele nunca se casou novamente e viveu uma vida bem modesta, bem tranquila, por 44 anos, sozinho em uma casa que ele comprou em 1962, que era uma casa simples também. E o que é impressionante dessa história é que quando ele faleceu, em junho de 2014, ele morreu aos 92 anos, ele abriu ali o testamento dele, o inventário, ele tinha um valor arrecadado de 8 milhões de dólares investidos, que equivalem ali, como eu citei, a cerca de 40 milhões de reais. E ele era um trabalhador comum, que não aparentava, não era uma pessoa que ostentava. E como que ele conseguiu arrecadar e juntar todo esse dinheiro? Ele começou a investir desde que ele entrou ali no posto de gasolina, desde que ele começou a trabalhar no posto de gasolina, todos os meses com muita constância. Então, quando eles abriram a caixa dele após o falecimento e o inventário, ele tinha ali um maço de cerca de 5 centímetros de espessura de certificados de ações de 95 empresas diferentes. Então, hoje em dia, quando a gente investe na Bolsa de Valores, os nossos investimentos, eles são hoje em dia todos pela internet. Mas naquela época, eram em certificados de ações, de papel. E ele comprava ações de empresas sólidas que ele conhecia e que pagavam bons dividendos. Então, ele tinha ações na carteira da Johnson & Johnson, ele tinha ações da JP Morgan, ele tinha ações da General Electric. E ele reinvestia todos os dividendos para comprar mais ações. Então, ele raramente vendia, por isso que ele conseguia acumular. E que lições, que ele nos traz com tudo isso? E antes disso, quando ele faleceu, ele doou todo o dinheiro que ele tinha. Então, ele fez uma doação de 4,8 milhões para o Hospital Memorial. Ele doou 1,2 milhões de dólares para a Biblioteca Brooks Memorial,
2 milhões de dólares para enteados, cuidadoras e amigos. E não foi uma pessoa que ganhou na loteria, não recebeu herança e não era um executivo de alto escalão que tinha um salário de 60, 50 mil dólares por mês. No final ali da vida dele, a carteira dele já rendia cerca de 20 mil em dividendos. Então, mais do que muitos executivos conseguem ganhar e arrecadar. E que ensinamentos a gente pode tirar da história dele, que realmente é muito inspiradora? O poder da constância e da disciplina eu vejo como um primeiro ensinamento da história dele. O Ronald, ele não era um gênio em finanças, ele não tinha um MBA em finanças, ele não tinha nenhum assessor de investimentos e ele começou a investir numa época em que não tinha esse acesso à internet tão grande quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem diversos vídeos e vídeos de qualidade aqui mesmo no YouTube. A gente também tem várias empresas de assessoria em investimentos, a gente tem corretoras, a gente tem muita informação. Então, quando ele começou, ele teve que ir atrás, ele estudava as empresas na biblioteca da cidade, ele lia Wall Street Journal. Então, ele fazia isso para ele poder ter as informações e para comprar todos os meses ações de empresas consolidadas. E o que foi o diferencial dele e essa primeira lição? A constância. Então, fizesse chuva ou sol, ele investia todos os meses, com regularidade, aumentando ali o valor dos aportes dele, sem nunca parar. Ele investiu por mais de 50 anos. Então foi a grande diferença aqui da história dele de ter arrecadado um valor tão alto, a constância e a disciplina. Fazer a coisa certa todos os meses, independente do valor. Claro que se teu aporte for maior, melhor e você vai chegar nos teus objetivos de forma mais rápida. Mas se você iniciar com R$500, R$1.000 e for constante, isso vai fazer muita diferença ao longo do tempo, por causa também dos juros compostos. E outra diferença, como eu tinha falado, que ele reinvestia tudo que ele recebia de dividendos. Então ele não fazia grandes retiradas e não ficava vendendo também as ações. O que acontece hoje é que muitas vezes, quando a bolsa está embaixo, o investidor já fica assustado e já quer vender tudo. E acaba vendendo quando as ações estão em baixa e comprando quando as ações estão em alta. Então isso é um erro também. Então o que é importante da história dele é a constância e a disciplina, é um primeiro ensinamento que ele nos deixa, né? Independente do valor que você tem, do salário que você recebe, invista com constância e com disciplina. O segundo ensinamento seria a paciência. Paciência é um dos ativos mais raros do mercado. A gente não tem muita paciência, a gente quer muitas vezes antecipar os sonhos, quer fazer aquela viagem, quer comprar um carro novo ou de um valor muito mais alto que às vezes não é necessário. E o que o Ronald fez foi atravessar diversas crises e investir por 50 anos com muita paciência. Então ele atravessou a crise do petróleo nos anos 70, o crash de 87, a bolha da internet que foi ali em meados de 2021, a crise de 2008, e por todas essas crises ele passou com a constância e com a paciência. Continuou investindo todos os meses e atravessou essas fases e esses percalços e deixou os juros compostos fazerem a mágica ao longo dos anos, mesmo não recebendo muito, porque nos últimos anos ali ele trabalhou como faxineiro numa loja de departamento. Mesmo já tendo uma fortuna acumulada, ele se manteve humilde, trabalhando, investindo com constância e tendo paciência. E o terceiro ensinamento seria viver um degrau abaixo, que é o que o Ronald Read fez. Ele ganhava pouco, mas ele vivia como se ganhasse menos ainda. Então, ele usava roupas mais simples, ele era uma pessoa humilde, ele não esbanjava, ele viveu uma vida mais modesta e foi arrecadando no silêncio. Então, ele viveu um degrau abaixo. E normalmente, quando a gente recebe um aumento salarial, quando a gente recebe uma bonificação, a gente acaba pensando em ir viajar, investir esse dinheiro no imóvel
ou comprar uma moto, comprar bens móveis, ou gastar em coisas, em objetos, e muitas vezes não pensa no futuro, ou não pensa tanto, e acaba deixando ano após ano. Então, viver um degrau abaixo e saber que é importante você não antecipar os teus sonhos vai fazer também muita diferença. Então, eu acho essa história dele muito inspiradora. Ele deixou um legado muito grande para a comunidade, quase 40 milhões de reais. Fez doações ali para o hospital, para a biblioteca municipal. E ele deixa essas 3 lições super valiosas, que é ter constância, disciplina, ter paciência e viver um degrau abaixo do que você vive hoje.